Muito bem, está começando mais um Cerrado Dinâmico, diretamente dos estúdios Pé de Manga, localizado num local que nós não vamos divulgar. Não. Eu sou o Fábio Dedão e esse é meu amigo Yuri Vinícius. Boa noite, Yuri. Boa noite, Fábio. Quero pedir licença ao nosso convidado para fazer um pequeno merchan, nosso patrocinador, que sou eu. Um pequeno projeto de imagens aéreas com drone. Se você precisa de uma imagem aérea, um vídeo institucional, um vídeo da sua empresa, da sua fazenda, enfim, do seu evento, procura a gente aí, me procura através da página Asa Drones, no Instagram, @asadrones, e você vai conferir nosso trabalho e vai ter um serviço de qualidade de imagem aérea. E quero pedir licença mais uma vez para pedir desculpas para o meu parceiro e para o nosso convidado, que devido ao nervosismo, à ansiedade do primeiro episódio, eu acabei esquecendo alguns protocolos que nós estamos agora corrigindo isso aqui, para não acontecer com o nosso ilustre convidado, Padre Paulo Sérgio Maia Barbosa. Rapaz, não completinho, né? Padre Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quer dizer, então, que o senhor é um padre com um leque de possibilidades, né? Porque além de padre, eu até anotei aqui, eu fiz uma colinha aqui, porque além de padre, o senhor já é radialista, confere, motociclista, piloto de avião. Quer dizer, enquanto lá no sul do país os padres voam de balão, aqui o nosso voa de avião. Vocês têm noção? Então, seja muito bem-vindo. Professor. Professor também? Professor. Filósofo. Esquecendo. Olá, tudo bem? Yuri e Fábio, prazer estar aqui. E agradecido pela oportunidade que vocês dão para que nós possamos conversar sobre o leque de possibilidades que você sugeriu. Eu espero que tenhamos assuntos para todos eles. Esperamos falar sobre Mas tudo. obrigado pelo convite. Então, padre, eu vi um vídeo sobre a história de Porto Nacional, em que o senhor comenta que em 1907 Santos Dumont voou com 14 bis e 50 anos depois o povo de Porto Nacional já se achava na pretensão de ensinar a voar. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre essa história da aviação de Porto Nacional aqui com a gente. Que fatores levaram a Porto Nacional a ser uma cidade que tem uma influência tão grande da aviação? Bem, Porto Nacional sempre foi identificada como uma comunidade de resistência, uma sociedade de resistência, né? Desde os seus primórdios. Resistência, a princípio, resistências naturais, oferecidas a uma comunidade que aqui se estabelece para poder alcançar seus objetivos. Seus objetivos, seus sonhos, realizando seus sonhos e atingir os termos para os quais se propunha com seus esforços humanos. Para alcançar isso, então, havia uma série de obstáculos. E eu quero até mencionar os obstáculos mais simples, imediatos e materiais. Você tinha um rio imenso, que era um obstáculo para você atingir a parte oeste do país, né? A travessia era extremamente perigosa, sobretudo naqueles tempos, né? De 200 anos atrás, 300 anos atrás, isso era altamente complexo. E do outro lado, a leste, a imensidão do deserto do Jalapão e as distâncias imensas, enormes, para você chegar a Salvador, a Bahia, que era o litoral progressista do país, isso há 300 anos atrás. Então aqui edifica-se uma comunidade que ela já nasce sob a égide do grande esforço que se deve empreender para poder ultrapassar os seus limites e atingir os seus sonhos e realizar os seus sonhos, né? Então, a partir desse ponto, você acha que voar é um detalhe, né? Então, e por sorte, claro, há toda uma conjuntura histórica para embasar, para fundamentar essa reflexão que a gente está tendo aqui, as respostas para essa questão e tal, mas a gente pode citar alguns. No século XIX, no final do século XIX, aqui chegam, por exemplo, homens e mulheres um tanto quanto diferenciados dos que aqui já estão, que são os padres e freiras dominicanos, que vêm e se estabelecem aqui no final do século XIX, né? E uma vez estando aqui, eles operacionalizam
os projetos para os quais os motivaram a vinda, começam a trabalhar, começam a dizer de si, dizer do que vieram, inserir na comunidade e dar sua contribuição. E foi uma contribuição extremamente valiosa, porque invariavelmente eles eram estrangeiros. Primeiro eram franceses. Faz uma língua francesa para esse sertão do país, naqueles entonces, né? Primeiro chegaram os padres, depois as irmãs, em 1904, já no início do século XX, etc. Bem, traz toda a sua cultura. Eram homens e mulheres cultos, acima da média local. Claro, vinham da Europa com cursos superiores, com capacitações técnicas diferenciadas das que aqui existiam, etc, etc. E este grupo, eles dão o tom na formação da sociedade nesses últimos 100 e poucos anos. Foi a grande alavancagem. Ela viveu praticamente do garimpo de ouro até então e depois alavancou para uma dinâmica nova. E eles enfocaram no processo do quê? Na educação. Eles vieram ensinar, dar aula, fundaram um colégio, o Colégio São José masculino, o Colégio das Irmãs para as moças, e começaram a formar gente, evidentemente, que segundo as condições da consciência de sua época, ou seja, segundo o que eles acreditavam que era o ideal, né? Então, eu posso dizer, a minha mãe, aluna das Irmãs Dominicanas, falava francês sem ter ido à França. Comportava-se como uma garota francesa na maneira de sentar, na maneira de servir a mesa em casa, na maneira de nos comunicar as coisas, de nos educar, sem ter vivido na França. Mas viveu com as Irmãs Dominicanas desde criança. E acabou sendo freira, e etc, etc. Então, e tantas famílias, as famílias de Porto Nacional, que mantêm essas tradições. E você percebe nos resquícios, na maneira comportamental, na maneira de ver o mundo e nos interesses por ela desenvolver, e aí está a presença, né, dos que chegaram aqui naqueles tempos. Bem, claro que nós tivemos aí um grande homem que chega, que é Dom Alain. Não dá para falar da aviação, como você perguntou, sem falar de Dom Alain em Porto Nacional. Dom Alain é um oficial do exército francês, um dominicano, um bispo, que chega em Porto Nacional com 36 anos, sem falar português. Só resíduos, né? Fragmentos da língua e tal. Mas todos os compreendiam. Pelo seu carisma, pela sua liderança, pela sua capacidade, seu porte. Era um príncipe, evidentemente, a nobreza francesa. Tinha um sobrenome nobre, Dinaudet e tal. Dom Alain era um homem de uma visão impressionante, né? Visão de mundo. Impressionante para todos nós, porque qual é a nossa visão do mundo aqui? Ela estava circunscrita às nossas limitações naturais, não é? E claro, nós estamos no sertão, São do Brasil. A parte mais remota. Eu fico tentando imaginar eles tentando se comunicar em francês. Com as pessoas aqui, mas ele já chegou na década de 30, né? 36, etc. Os dominicanos já estavam aqui desde do finalzinho do século anterior, então já tinha algo que, né, a base já estava ali colocada. Mas, claro, a dificuldade existia, sem dúvida alguma, né? É interessante a observação dele, que a gente faz um adendo. Nós, recente, tivemos bastante médicos cubanos aqui no Brasil. Assim. E houve divergência de comunicação entre os médicos e a população por conta dos regionalismos e tudo mais. Se isso no mundo globalizado como o nosso já teve dificuldades, imagina naquele tempo. Claro, dificuldades imensas. Estrangeiro, cara. Hoje o pessoal vem do sul do Brasil, o pessoal lá no Rio Grande mesmo, com aquele sotaque carregado. Uma linguagem diferenciada. Se comunicar. É complicado. Mas ele conseguia, porque é um homem de um carisma impressionante. Né? Era o caso. Um homem alto, olho azul, branco, porte elegante, um príncipe. E nós todos aqui, nós somos todos pretos, olho preto, cabelos crespos, etc, etc. Era algo diferenciado. E isso encantava todos. Né? E era um homem educado. E era um bispo. Não é? E tal. E, evidentemente, que ele forma um clero também entusiasta, com algumas ideias muito interessantes. Tanto assim que um tio meu, Rui Rodrigues Maia, que foi o Padre Rui, famoso, né? Ele foi pároco da Catedral Nossa Senhora das Mercês e, influenciado por Dom Alain, ele e um grupo de amigos aqui, inclusive o comandante Vicentão, que é um aviador que já andava por aqui, eles fundaram o Aeroclube de Porto Nacional em 1955, né? Estimulados por Dom Alain. Dom Alain que tinha grandes laços com a Força Aérea Brasileira, com sua amizade com o Brigadeiro Eduardo Gomes. Ele criou essa amizade com o Brigadeiro Eduardo Gomes. Dom Alain foi condecorado pela medalha de maior honraria da Força Aérea Brasileira e da República, que foi a Cruzeiro do Sul. Então ele tinha um livre trâmite e com essas personalidades, não somente do mundo da aviação, sobretudo das Forças Armadas. E essa proximidade com o Brigadeiro Eduardo Gomes, ele arranjou
Ele arranjou não somente os argumentos, mas os meios para iniciar esse processo. E nasceu o Clube de Porto Nacional, que até hoje sobrevive e nós trabalhamos. Qual era a função do brigadeiro Eduardo Gomes à época? Na época, ele era quando eu conheci o Alain, naquela época ele era tenente e era piloto da Força Aérea. E aqui passava o Correio Aéreo Nacional. E o brigadeiro Eduardo Gomes pilotava os aviões da Força Aérea. E eles eram grandes amigos. E tinham uma afinidade de projeto. Eduardo Gomes era um celibatário convicto, né? Mais do que, né? Celibatário convicto. Um militar muito disciplinado, foi candidato à presidência da República no Brasil, foi um dos grandes, foi o patrono da Força Aérea Brasileira. Eduardo Gomes é um grande homem, né? Assim como o almirante Tamandaré está para a Marinha e como o Duque de Caxias está para o Exército, o Eduardo Gomes está para a Força Aérea. Só fazer uma interrupção, senhor, a gente tem um pequeno problema técnico aqui. Isso você corta. Não precisa cortar, né? Bota no modo avião. Bota no modo avião, já que não falou No modo disso. avião. Até porque estamos falando de aviação aqui, né? Nada mais justo a gente colocar no modo avião. Pô, já ia entrar com uma colocação aqui bacana, mas tem que esperar voltar. Está ok? Tá continuando? Segue normal? Segue, Então bora. Só fazer essa. Ok. Então, assim, ó, eu queria até aproveitar que o padre falou todo esse currículo, né? Não só do Alano, mas também do Brigadeiro Eduardo Gomes. Por que vocês chamam o Brigadeiro Eduardo Gomes de As Casinhas, gente, do setor? Olha o currículo desse homem, olha o histórico desse homem, vocês chamando o bairro de vocês de As Casinhas. Ou você, portanto, chamando de As Casinhas. Vamos mudar, eu só vou chamar agora de Brigadeiro Eduardo Gomes. Não falo mais das Casinhas. Grande nome. Um grande bairro com o nome de um grande homem. Grande homem. Então, padre, e Porto Nacional, ela tem assim, a gente ouve no título popular, né, uma fama de ser a cidade com maior proporção de formação de pilotos no Brasil. Existe isso, padre? Sim, isso é consequência. Consequência de toda essa história que nós estamos conversando sobre ela, e que ela possibilitou a existência, por exemplo, de 3 linhas aéreas passando por Porto Nacional, com pousos diários, na década de 50. Você tinha o Correio Aéreo Nacional, com um voo indo para o norte e indo para o sul, subindo e descendo por dia, 2 pousos, 4 pousos. Né? Tinha a VASP, a Real Aerovias Brasil, antes da VASP tinha Aerovias Brasil, a Sadia, depois a VASP, a Varg, essas companhias todas faziam linhas com aviões Douglas C-47, passando por Porto Nacional, para o ponto de abastecimento, para pernoite. Os aviões que iam para o norte do país pernoitavam em Porto Nacional por impossibilidade técnica de fazer voar à noite sobre a Amazônia naqueles entonces, não é, e tal. Então isso aqui era movimentadíssimo, era um grande centro de aviação, sempre foi. Aqui, neste nosso aeroporto, que todos conhecem, aqui no centro da cidade, né? E evidentemente que isso fomenta uma geração. Qual era o sonho de todas as crianças que viam roncar desses Douglas aqui em cima? Voar. Nós queremos ir para diante. É como eu disse para vocês, aquela sociedade que, né, de desafio, da resistência, de vencer os obstáculos. Para que obstáculo maior que voar para o homem? Não tem nada mais antinatural para o humano do que voar. Nós somos, né, psicofisicamente preparados para isso. Tem um desafio gigantesco. Mas isso, da mesma forma, alimenta sonhos de heróis. Né? Os pilotos internacionais foram tratados como heróis durante a história. Né? Simplesmente porque voavam. E, evidentemente, claro, né? Eu até digo brincando, nem sei se estou brincando muito para os meus amigos, de que um aviador é um homem diferente de todos os homens do mundo. E o melhor deles, simplesmente porque sabem voar. Ninguém mais sabe. Isso já basta. Eu não quero puxar. Mas, padre, tem diferença entre voar e pilotar? Ah, sim. Eu digo para os meus alunos, pilotar está muito, esse termo está muito remetido a um conceito de operacionalização técnica, né? Coisa mais mecânica. Cumprir um checklist para poder acionar os motores, fazer um pouso de decolagem técnico, isso é uma coisa. Outra coisa é voar. Voar requer mais sensibilidade corpórea, você tem mais sensitivo. Ou seja, você tem que entrar, o aluno, na medida que ele aprende nos seus treinamentos, o que nós inculcamos, a ideia e o que nós fomentamos na prática, é que ele entre em unidade com a máquina. Na medida que o homem e a máquina se tornam um só corpo, ele voa. Na medida que são 2 corpos, eu e um avião que eu estou manipulando,
Acho que é só pilotar avião, não tem voar nisso. É desagradável. A qualidade não é tão aprimorada assim. E aí diferencia os grandes aviadores daqueles que simplesmente pilotam avião. Né? O que voa se torna uma espécie de minotauro. É ele que voa. E até na forma de dizer. Eu outro dia conversando com um grande aviador, e ele dizia, eu deslizei para a esquerda num procedimento de decolagem. Mas um jovem aviador diria, o avião acabou deslizando para a esquerda. Que avião? É o que eu estava pilotando. Então você não era ele? Então você não voa. Então a diferença entre um velho aviador, na maneira de expressar, ela retrata o que há no seu interior. É a maneira com que você sente, se integra com o mundo. Mas que bacana. Mas, padre, a gente sabe que muito da questão dos voos comerciais que circulavam no Porto Nacional, a chegada da capital Palmas deu uma diminuída, né, no fluxo de movimento do Aeroclube, ou diz inclusive que ele tem bastante utilidade hoje em dia. O que funciona hoje no Aeroclube? A gente tem possibilidade de um dia ter voos comerciais novamente, ou Palmas acabou com tudo? Você começou falando sobre Palmas, né? Bem, Palmas é um grande centro que surge a capital do estado a 60 quilômetros de distância, com um grande aeroporto de padrão nacional, etc. e tal. Então não justifica a existência de linhas aéreas que, por exemplo, no país inteiro, fazer um pouso em Porto Nacional, decola 60 quilômetros e faz um pouso em Palmas. Questão, né, inexequível, economicamente insustentável. Né? Então, tá. Mas o aeroporto encontra a sua vocação. Né? Uma outra vocação. Como encontrou outra vocação, o aeroporto de Porto Nacional. Então, uma coisa é o Aeroclube, outra coisa é o aeroporto da cidade. Né? O Aeroclube é uma instituição localizada dentro do aeroporto da cidade, porque ela trabalha com formação de pilotos, etc. E tal, né? O Aeroclube vai bem, com seus alunos, seu equipamento, suas aulas, seus professores, etc., funcionando ali, dentro das suas possibilidades técnicas, financeiras, humanas. Tá. E o aeroporto, ele está lá. Nós temos uma pista de pouso de 1.800 metros dentro da cidade, ou seja, com capacidade para pouso de jatos grandes até, 737, por exemplo. Se não me engano, quando Lula veio... O jato presidencial fazia treinamento desceu aqui. Então ele tem capacidade tanto de tamanho quanto de peso, a resistência do solo, do leito da pista, suficientemente já tem uma qualidade. Feita pela Comar, da Força Aérea Brasileira, décadas atrás. Então, e nós temos essa preciosidade no centro da cidade. Ele hoje transforma-se em um aeroporto de negócios. Né? Haja vista, todas as grandes cidades do país, ela tem um aeroporto internacional, longe, 40, 50 km de distância, como é o caso de Confins, como é o caso de Guarulhos, de São Paulo, como é o caso de Galeão, no Rio de Janeiro, e outros tantos. E, ao mesmo tempo, elas têm no centro da cidade os seus aeroportos de negócios. Como, por exemplo, Santos Dumont, no Rio, é no centro. Você sai do aeroporto, atravessa uma passarela a pé e você está no centro financeiro da cidade. Congonhas, no centro de São Paulo. Congonhas dá um medo de pousar em Congonhas. Pampulha, no centro do Rio de Belo Horizonte. E por aí vai. Então, Porto Nacional também tem esse privilégio. Você tem um aeroporto de negócios no centro da cidade, com um tráfego de aviões executivos. Né? Hoje, por exemplo, uns 3 a 4 aviões executivos, não somente em pousos técnicos para reabastecimento, mas os executivos desceram a cidade. Ora, foram resolver seus assuntos. Ou seja, o Porto Nacional tem assuntos a serem resolvidos por executivos desse porte, né, diariamente. Isso é bom, isso é fator de progresso. E aí, muita gente interessante, assim, por exemplo, uma curiosidade, né, que a empresa hoje do estado do Tocantins de maior faturamento está instalada em Porto Nacional, né? E isso, com certeza, acredito que para um empresário hoje que vai decidir entre, às vezes, colocar uma empresa entre Paraíso ou Porto Nacional, esse aeroporto é um fator determinante. Leva em consideração a infraestrutura aeroportuária, por causa do deslocamento dos seus executivos e também dos seus equipamentos. Sem dúvida alguma, isso é um fator determinante. Né? E quanto mais sofisticada e maior a empresa, mais este fator pesa nas avaliações que levam em consideração a localização em que essa empresa deve ter seus escritórios. Isso para mim é uma surpresa. Isso para mim é uma surpresa, porque eu jurava, padre, que esse aeroporto de Porto Nacional ele era hoje subutilizado. Não. Ele é utilizado realmente de uma forma muito tranquila. Infelizmente, a população participa pouco, né? Porque você vai ao aeroporto porque vai pegar o avião. Então, em geral, a população não está voando todo dia de aviões executivos. A população não voa de avião executivo.
né? Então a população conhece pouco, é fruto disso aí. A cada visita que faz ao Aeroclube, por exemplo, eu até estimulo as escolas, levarem alunos ao Aeroclube, como aconteceu em outros anos aí, a gente tinha isso com mais intensidade, exatamente para a criançada conhecer o Aeroclube, conhecer o aeroporto, a aviação, como ela funciona. Fazíamos até alguns workshops para as crianças lá, a gente fazia isso para poder não deixar que morra essa vocação natural do portuense em voar. Verdade. Eu acredito, padre, inclusive, que isso poderia ser mais, porque, assim, boa parte do problema poderia ser o interesse da população, mas talvez, não sei como funcionaria por parte do Aeroclube também, tornar isso mais visível, tornar isso público de alguma forma. Fizemos muito isso. A gente fazia escala com as escolas, levava as turminhas. E alguém fazia uma palestra, mostrava os equipamentos, como se voava. Era uma coisa muito interessante, alguns vídeos lá. Né? Porque, por exemplo, hoje, se um jovem de periferia portuense que não conhece essa história, essa vocação do portuense para a aviação, se desperta o interesse dele em se tornar um piloto, como ele faz? Quanto custa? O que ele precisa fazer? Isso é uma barreira imensa. Um curso de avião, para ser piloto de avião, em qualquer clube do país, ele é caro, mas é um preço relativo, sobre os termos absolutos. Mas sobre os termos relativos, será um dos menores. Eu vou explicar como isso pode ser. Qualquer curso de 4 anos numa faculdade aqui, por exemplo, um curso de História, um curso de Geografia, um curso de Pedagogia, sei lá, o aluno paga R$1.000 por mês. Mais ou menos isso, em média, a grosso modo. Né? São 4 anos, são 48 meses, são R$48.000. Por 25 você forma um piloto. Em 1 ano e meio. Então, se você analisar por este ângulo, eu estou com um curso mais barato com a melhor profissão do mundo, que é voar, né? Tá. É rentável e prazerosa. É rentável e prazerosa. Por outro lado, assusta esse valor sendo colocado apenas em 1 ano, 1 ano e meio. Porque é evidente, comprimido pelo tempo, ele fica mais expressivo, fica mais pesado para quem vai pagar. Né? Mas é basicamente isso. E não temos. Eu fui convidado pelo Senado da República, uns 2 anos atrás, para falar um pouco na comissão de senadores que estava revendo o Código Brasileiro do Ar. O senador Ney Maranhão era o presidente da comissão naquela época, hoje já falecido, mas era o presidente da comissão e nos recebeu muito bem em Brasília. E nesta reunião na comissão de senadores, estava presente representações como o presidente da Sociedade Brasileira das Empresas Aéreas, dos proprietários de aviões, dos pilotos, representação nacional de todas as instituições envolvidas na aviação no Brasil. E eu fui convidado, então, para falar um pouco sobre a formação dos aviadores. E dentre todo aquele trabalho que nós fizemos lá, foi possível que eu colocasse para os senadores um aspecto que precisava ser visto, e ainda precisa ser visto pelo governo da República. O governo da República financia todas as profissões existentes no Brasil hoje, 100% de financiamento. O aluno, teoricamente, formado a custo zero. Cursos como medicina, financiados a custo zero através das universidades federais, de direito, de astrologia, de história, enfim, todas as profissões necessárias ao país são oferecidas. Esses cursos são oferecidos pelas universidades federais espalhadas pelo país inteiro a custo zero. Ou seja, o aluno não paga mensalidade nenhuma. Mas é reconhecido pelo mesmo governo da República que a profissão de aviador ela é estratégica para a segurança nacional. Tanto assim que todo aviador vai para o quadro de oficiais da reserva da Força Aérea. O simples fato de brevetar um avião. Por quê? Podemos precisar dele com essa capacidade. Ou seja, é uma profissão estratégica. Extremamente mas essencial. para formá-los não há um único centavo disponibilizado para isso. Padre, eu como um bom portuense, eu também compartilho do sonho de um dia brevetar. E quando eu pesquisei, eu fiquei sabendo que existia uma bolsa da ANAC para a formação de pilotos. Não existe mais. Atrás, não existe mais. 5 ou 6 anos atrás, se não me falha a memória, a ANAC disponibilizou umas bolsas para o país inteiro, numa época que um país estava um crescimento extremamente acelerado na aviação de terceiro nível, linha aérea, absorvendo as tripulações dos outros níveis, ou seja, o pessoal da aviação executiva está subindo para a linha aérea, o pessoal da aviação privada subindo para a aviação executiva, e faltou piloto no mercado.
os governos do Oriente, do Extremo Oriente, os países lá do Oriente assimilando mão de obra, né, e pagando fortunas de salário para os pilotos e levando os pilotos do Brasil e de tudo que era lugar do mundo, como a China, crescendo estrondosamente. Então, falta piloto. A ANAC, para resolver esse problema, resolveu distribuir algumas bolsas de estudo pelo país. Nós, em Porto Nacional, o Aeroclube de Porto Nacional foi contemplado com 9 bolsas durante 2 anos. Pouquíssimas. 9. Vai arrefecer o quê? E numa dificuldade imensa, que primeiro o aluno tinha que pagar todo o curso, depois ele era ressarcido. Na prática é meio complexo. E eu acredito que não é uma espécie de ProUni. E eu acredito que não tenha sido levado em consideração nenhum histórico de formação de pilotos em Porto Nacional. É muito incipiente. Porque pelo percentual, se você for analisar, pelo percentual de pilotos que Porto Nacional forma, é mínimo. O número de bolsas deveria ter sido muito maior. Mas agora, padre, ainda nesse assunto da aviação, a gente viu aqui que o seu conteúdo teórico é muito bom, mas as pessoas talvez não saibam que o senhor também foi piloto e já sofreu a minha primeira profissão. Eu me formei piloto e comecei a voar de verdade com menos de 18 anos. Com 17 anos eu brevetei. E o senhor já passou por várias situações, inclusive o pessoal até estava comentando aqui, até sobre acidente aéreo. Em 40 anos de aviação você passa por tudo, meu filho. 40 anos de aviação? Voando. Nossa, esse senhor não voa demais. Então, desde queda na Amazônia, colisão em voo, e aí até coisinhas mais colisão simples. Colisão em voo? Um fio de alta tensão. Eletrificar foi uma coisa chocante. Eu já, foi uma experiência chocante. Foi. O senhor falou colisão em voo, já lembrei do fato do voo 1907 com o Legacy. Não chega tanto, graças a Deus. Mas falando no voo 1907, eu lembro que na época daquele triste acidente, aquele triste caso, houve um boato, muito se falou em um ponto cego da aviação. E a gente estava até comentando aqui que na época teve reportagem falando que esse ponto cego parece que começaria próximo a Porto Nacional, estaria na região do Tocantins. Procede isso, padre? É interessante. Quando você fala ponto cego, as pessoas tremem de medo. Você vai voar num ponto cego, ninguém quer voar mais. Uma coisa tenebrosa, cavernosa, draculesca, né? Ponto cego é simplesmente nos pontos onde o sistema de radar não alcança por motivações técnicas, né? Não há possibilidade ainda de fazer uma cobertura 100% do território nacional, cobertura radar 100% do território nacional, do solo até o nível 145. Ainda não. Então, se eu decolo de Porto Nacional e vou a baixa altura até o Jalapão, possivelmente ninguém me veja. Isso pode ser considerado um ponto cego? Sim. Né? Correu algum risco por causa disso? Minimamente, relativamente não. Se eu não precisar de nenhum socorro, não corre risco nenhum, etc., porque os pilotos fazem coordenação entre si de tráfego. Nós estamos habilitados a fazer isso, nós treinamos isso, etc., né? Então, evidentemente que aí a grande responsabilidade para os voos em espaços não controlados, o que você pode chamar de ponto cego, não sei bem o que isso é, mas, entretanto, é de responsabilidade do piloto da aeronave, do comandante da aeronave. E ele tem habilidades para poder se fazer entender a todos os demais que vão na área onde ele está. Para que não haja abaldroamento em voo. Existe. Que não se depende do radar. Porque a questão do ponto cego, então, é basicamente... o radar não é visto no captar. Né? Mas eu faço uma coordenação de tráfego, eu estou acabando de decolar de Porto Nacional, faço pelo rádio numa frequência previamente determinada para os pilotos da área, que eu estou fazendo uma coordenação do meu movimento, desde o momento que aciono a aeronave, taxi o avião, faço a decolagem e vou a cada instante coordenando todos os meus pontos. E os meus colegas que estão voando aí num raio de 2, 3 horas, estão me ouvindo? 2, 3 horas é longe pra caramba. Mas isso é só para piloto raiz, né, padre? Nossos pilotos, todos. Né? Eu digo assim... aqui já aprendem todas as sim, não. Piloto, está credenciado, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Porque na formação, o procedimento é internacional. Você voa aqui no Brasil, mas você pode voar na Austrália. Você aprendeu a mesma Então, coisa. por exemplo, quem se formou no Aeroclube de Porto Nacional, se ele quiser ir para a China... Só adaptação linguística. Quando eu me refiro a piloto raiz, porque... até me fugiu agora a pergunta. Mas não era mentira, não. Por que comer mandioca? Hã? Comer mandioca. É bom? Piloto raiz. Sim, enfim.
Esqueci a pergunta, mas tudo bem. Toca aí, meu amigo. Vamos falar de motociclismo? Vamos falar de motociclismo, Fala de tudo bem? motociclismo. De onde surgiu essa paixão por motociclismo? Sempre. O aviador tem a paixão, gosta de tudo quanto é motor. Tudo tem motor. Até liquidificador me encanta, aquele motor é maravilhoso. Então imagine umas motocicletas gigantes com motor de Inclusive um 1.800 motorzinho de cilindradas. dentista. Aquilo ali é irritante, né? Mas você sabe, eu brinco com meus irmãos, que são dentistas, né? E falo, olha, eu detesto motorzinho, embora eles são interessantes, mas eu gosto de motor de 1.600 cilindradas na motocicleta, uma Harley Davidson, aí sim, né? Porque quem gosta de motorzinho é só dentista, né? Nós motociclistas, quanto maior os motores, melhor, né? Yuri, eu fico imaginando, eu não queria ser vizinho do padre, cara. Porque geralmente quando você tá assistindo, sei lá, a novela, e naquela parte do ápice ali, o vizinho vai e liga o motor. Aí você fica esperando. Tá, desliga isso aí, desliga esse negócio. Se for o padre, ele vai ficar lá uma meia hora com o trem ligado. Mas aqui para um motociclista, aquilo ali é música. Não é? Não existe nada mais interessante do que ouvir a beleza de um motor em V, de grande cilindrada, funcionando, né? Com aquela cadência, aquilo é bonito, a gente aprende a apreciar essas coisas. É como a emoção que dá num aviador de ouvir um Douglas com motor radial de 9 cilindros decolando. Vá as lágrimas. Não. E aí com a moto, então... Não, beleza, aquilo, né? Se bem que ela trepida. Estando com a lenta bem regulada, né, velho? Exatamente. Mas deve ser difícil ser apaixonado por moto, motociclista, nessas estradas do Tocantins. Bem, é sacrificante, né? Você fica meio chateado com isso, né? Porque você tem um equipamento caríssimo, as motos são muito caras, você faz um sacrifício danado. E você tem cuidados com o equipamento, né? E de repente as estradas cheias de buraco, você perde até o sabor, né? Porque você fica mais irritado do que... Indo daqui para Silvanópolis. Não faça isso, né? É praticável. Agora, outra coisa é pegar a Bandeirante em São Paulo e sair dirigindo lá para cá, que também é maravilha. Privada, paga-se pedágio, mas vale a pena, você tem um bom produto para usar, que é uma rodovia. O senhor é a favor de a gente privatizar essas grandes estradas? Todas. Porque é impressionante a diferença. Né? Quando alguém me pergunta, mas por quê? Eu falei, porque eu conheço as estradas estatais. São decrépitas, cheias de buraco, destrói os seus bens, destrói o seu patrimônio, né? E cobram-lhe altos impostos para fazer isso. Exatamente. Porque o IPVA que você paga por ano é para isso. Além de outros impostos que você paga para poder mantê-las. E elas são simplesmente decrépitas, mal cuidadas. Aquilo ali não existe. É tão Mas mal feito. Você trafega numa rodovia privatizada, e aí você está em São Paulo, que eu morava lá, tal, etc., Bandeirante, Anhanguera, ali, a descida. Primeiro mundo, né, meu irmão? Vale a pena, é outra coisa. Para quem está acostumado, igual eu trabalho em Palmas, a gente está acostumado a pegar essa estrada que hoje dizem que federalizou, que até agora a gente não viu efeito nenhum, somente placa dessa tal federalização. A gente que já trafega por ela ali há muito tempo, a gente já sabe quais são os buracos que vão abrir todo ano. Né? Porque é os mesmos buracos, os mesmos pontos, abre e fecha, então é uma questão complicada. Eu acho que se a gente tivesse Então, veja, às vezes as pessoas falam, sim, mas o pedágio é caro. Não, o que custa caro é meu amortecedor, que um buraco daqui para Palma me arrebenta. Absurdo. Opa! O pedágio é barato, você paga R$10. O cara quebrar uma barra de direção, Quebrar uma barra de controle do direção. carro, né, pai? Você bater num buraco e ficar sem um pneu. Isso tudo é caríssimo, Isso, além cara. de todos os impostos que você já pagou para tê-las e você não as tem. Né? Eu tive a experiência que acabou tornando até mais confortável de ter que ir daqui para São Paulo de ônibus. Então, daqui até Goiânia era uma situação complicadíssima. A gente tinha medo na estrada. Agora, passou do meio do final de Goiânia, Minas Gerais, São Paulo, você vai tranquilo. De Essa é a realidade. Goiânia para frente, quando você pega um 5.3 ali toda duplicada, é maravilha. É outra vida. Não tem nem comparação. Acho que o pessoal que reclama é aqueles que não tiveram experiência ainda de trafegar numa estrada dessa. Agora, o motociclismo que floresce por aqui tem que estar condizente com as situações que a região oferece. Então, por exemplo, fazer trilha, com moto de trilha. O pessoal da trilha está contentíssimo, porque adora buraco. Rally dos Sertões. Rally dos Sertões aqui. Maravilhoso. Né? Equipe bicho bruto daqui. Vai ser o habitat natural, né? Afinal de contas. Você não tem infraestrutura por aqui. Padre, o senhor participou, se eu não me engano, do movimento de fundação do Motoclube Dragões de Aço e, se eu não me engano, foi presidente também do Motoclube. Foi o primeiro presidente. O senhor enfrentou resistência por estar nesse meio de pessoas que, assim, o estereótipo, motociclistas, eu sou
do ramo de vocês, eu já tive moto, eu quero participar, colete e tudo mais, mas não me entendo mal. Tem um estereótipo do motociclista, roqueiro, punk, às vezes mal interpretado por alguns, tido até como coisa do demônio. O senhor enfrentou resistência por estar circulando nesse meio? Como que foi isso? Não, resistência não, mas crítica negativa velada, certamente. Né? Sempre tem, né? Sempre tem, mas eu não posso dar atenção a isso. Eu só posso viver uma vez. E eu tenho que ver segundo a minha consciência. Né? Então vá. Aí, juntos amigos, fazendo no clube, nos encontrávamos, viajávamos, enfim, tudo muito natural. E quando o senhor se torna motociclista, o senhor está mais próximo de movimentos que se distanciam dentro daquele padrão que as pessoas têm como religioso, daquela pessoa pacata, dentro de casa, centrada, que não tem extravagâncias. Sério, hoje nós temos movimentos, não movimentos, mas nós temos surgido pessoas, por exemplo, como o padre Aderso de Palmas, que é um padre bem alegre, bem irreverente, sai, dança. Como que o senhor vê essa questão, esse limite do padre? O que que o padre pode, o que que não pode, para se tornar mais próximo do fiel? Até complementando já a pergunta, já para emendar, nem só na questão de ser padre. Eu acho que a gente tem também de outros meios religiosos, por exemplo, pastores. Né? A gente tem o Cláudio Duarte, que faz stand-up, é humorista. Né? Então nós temos, assim, hoje em dia, líderes religiosos, vamos dizer assim, por assim dizer, que hoje tem um jeito de se expressar totalmente diferente daquela figura estereotipada que a gente tinha. A ideia do rótulo ainda é muito forte. Ou seja, deve-se ter um rótulo ou obedecer a uns parâmetros estereotipados. Né, e tal. Mas é muito interessante. Quem dá atenção a isso renuncia-se a si mesmo de uma forma negativa, não positiva. Então você tem que ser você. Primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é buscar em si a sua própria identidade. Conhece-se a ti mesmo, antes de tudo, como dinâmica de vida. E aí seja você mesmo, de uma forma natural e com a transparência que for conveniente. Né? Então, se você fica preocupado em obedecer parâmetros, ditames e modelos e rótulos, você renuncia à sua vida, coisa tão preciosa dada por Deus. Que é a pior coisa que a gente faz. Não é? Então, não renuncie. Seja você mesmo, buscando, evidentemente, o que lhe é virtuoso, na verdade, suas virtudes, e partilhar com os irmãos as virtudes que são dom de Deus. Mas seja naturalmente você. Né? Agora, o que diz a dona Maria da vizinhança, etc., não tem a mesma importância. Não tem a mesma importância. Padre, e nós estamos, nesse momento, na Semana Santa. A Semana Santa que às vezes é tido por muitos como fulano não pode fazer isso na Sexta-feira Santa, fulano não faz isso Semana Santa. Não pode bater nos meninos. Não pode isso, não pode aquilo, enfim. Mas no sábado de aleluia o cara vai lá no Peri tomar uma pinga com tipi, ou é na sexta-feira, se eu não me engano. E as crianças apanham de idade, né? Apanham de idade. Qual é assim, a grande importância da Semana Santa, da celebração da Páscoa? Todas as ações que você citou são muito engraçadas, fazem parte das crendices populares, né, e tal, enfim. Mas importante aí, a importância da Páscoa. A festa mais importante para a cristandade é a Páscoa, para nós católicos, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Toda a Semana Santa, ela só é vivida de uma forma fundamental, nos seus fundamentos mais profundos, se ela estiver direcionada para a ressurreição do Senhor. A nossa Semana Santa, ela não se encerra na sexta-feira, na procissão do Senhor Morto, que é um movimento que comove a tantos e atrai multidões, não é? E, infelizmente, grande percentual daquelas multidões encerram ali a sua Semana Santa. Jesus morto. Mas nós cristãos, que somos alegres por natureza, nós caminhamos até a ressurreição do Senhor. Para nós, a liturgia mais importante do ano é a Vigília Pascal. Aquela solenidade do fogo ali na porta da igreja, as leituras que contam a história da trajetória do povo judeu, né, até
o nascimento de Jesus, etc., aquelas 9 leituras do Antigo Testamento, e tudo aquele aparato litúrgico da Vigília Pascal. Aquilo é belíssimo, porque vai nos conduzir o anúncio, o precônio pascal ali no centro da celebração, que é o anúncio: o Senhor ressuscitou, canta-se aleluia, acende as luzes, toca-se os sinos. É extremamente emocionante. Infelizmente, as pessoas não participam do momento mais bonito, do momento litúrgico mais bonito, solene e significativo da vida da igreja, que é a Vigília Pascal. E aí sim, ressuscitou o Senhor. O bispo canta o precônio, né? O anúncio dessa ressurreição. Ali sim. Aí ali nós nos sentimos revigorados no espírito para continuar a nossa caminhada, revigorados em nossa fé e cheios de esperança de que a vida não se encerra com a morte. A morte é apenas um detalhe no meio da vida, né? O nosso projeto é muito maior e ultrapassa imensamente a experiência de morte, que é uma experiência frugal até, né? Corriqueira, e que para nós não é mistério nenhum. O grande mistério para nós é a vida em Cristo, que é eterna. Demais. Profundo, muito profundo. Mais uma questão voltando no ponto da aviação, que é uma coisa que eu lembrei aqui. Lembrou a pergunta. Lembrei a pergunta também, mas eu vou deixar aqui outra coisa. Quando o senhor falou que Porto Nacional servia de ponto de apoio para voos para demais pontos, Porto Nacional hoje é tido como o Tocantins é tido como um potencial logístico muito grande. Tem muito se falado no futuro do Tocantins na logística, mas eu acho que isso nasce, pelo que o senhor falou, lá nesse período já era um importante ponto logístico para os voos, né? Estratégico. Sim, na verdade nós somos um porto. Um porto é o lugar onde os marinheiros param, é um ponto de travessia. Quer dizer, nós somos todos aqui filhos de um canoeiro, Félix Canoa. Então, portuense é filho de canoeiro. Não é? O que nós sabemos fazer de primeiro é manusear uma canoa para atravessar. Atravessar o quê? O rio. Passemos a outra margem, não é? Para poder realizar o nosso sonho. Então, a cidade nasce ali nos seus primórdios a partir da insistência de um canoeiro que se fixa e faz daqui um ponto comercial até, não só de travessia. Aí vira um ponto comercial, porque aí alguém tem que vender cafezinho ali enquanto espera a canoa voltar. E aí a mercadoria que sobe o rio vindo de Belém tem que parar em algum lugar, para ali. Aí vem a tropa de Monte do Carmo, pega aquilo ali, leva para Monte do Carmo, traz algumas coisas, põe em outros botes, leva para Belém de volta. Isso vira um ponto comercial. Então a cidade ela é comercial, né? E nós, esses são os embriões da cidade, esse movimento comercial, de travessia, de resistência. E no meio disso tem choro, tem lágrima, tem sofrimento, tem casamento, tem sexo, tem negócio, tem tudo, tem a vida. E aí ela se estrutura. Dá uma série da Netflix, né? Isso aí, com certeza. Um outro ponto interessante também, que enquanto o senhor falava da história do início da aviação, o senhor fala da vinda das irmãs dominicanas, que Porto Nacional é conhecida como o berço da cultura do Médio Norte goiano, não é isso? E pelo que eu percebi na explicação do senhor, essa história da aviação com a história da cultura de Porto Nacional e esse título que Porto Nacional tem, ele se confunde nesse momento, né? É indissociável. Sim, porque todos esses elementos foram constitutivos de um pilar que levou ao reconhecimento de ter sido o berço da cultura. Porque num raio de centenas de quilômetros de deserto, de sertão, aqui era o ponto onde você encontrava escola para os rapazes e as moças. Ensino fundamental. Os padres e as freiras dominicanas colocaram isso aqui. Depois você tinha um ensino secundário, que hoje chama-se de ensino médio. Os primeiros a ter. Depois veio os cursos profissionalizantes. Então as pessoas vinham de todos os lugares, até de outros estados, como Pará e Maranhão, Mato Grosso, por exemplo, para fixarem-se em Porto Nacional ou mandarem seus filhos para cá para estudarem, porque não havia esses colégios com esses cursos num raio muito grande, em distâncias imensas, né? Depois vieram os cursos profissionalizantes e veio a iniciativa dos pequenos cursos superior, né? Que é uma faculdade de filosofia de Porto Nacional, fundada na década de 70, se não me engano, ali no Colégio das Irmãs, começou ali um curso. E depois é que veio a extensão da Universidade Federal de Goiás, na década de 80, né, a UFG, que funcionava ali no centro da cidade, no antigo prédio da Senog. E
os estudantes de Porto Nacional secundaristas eram altamente politizados e articulados. Aqueles fundaram a Casa do Estudante do Norte Goiano, SENOG, dava apoio aos estudantes que vinham de todo lugar. Essa organização de SENOG era um instrumento de política e formação cidadã de extrema importância para o norte do país inteiro. Ela virou referência. Tanto assim que a SENOG foi um dos pontos de maior resistência ao golpe militar de 64, com seus estudantes pensantes. Né? E resistiram. E as famílias de Porto Nacional sofreram muito naquela época, porque havia estudantes presos, desaparecidos, torturados. Um problema seríssimo. Então, isso vai fomentando. Tanto que, se você tem ideia, alguém diz assim, por que Porto Nacional desse tamanho? Quase metade da Assembleia Legislativa é composta de portuense ou de gente daqui. É porque aqui formou tudo durante séculos. E a gente ouve falar que no restante do estado do Tocantins, dizem que em termos políticos, o pessoal, antes de tomar qualquer decisão, diz que consulta o que Porto está pensando, o que o povo de Porto está falando. Porque é a parte mais difícil politicamente. Onde você tem um senso político elaborado, sistematizado, melhor dizendo, aí você tem maiores dificuldades. E Porto Nacional formou uma geração altamente crítica, porque aqui concentrou-se os cursos da área de humanas, filosofia, letras, história, geografia. Esses cursos da área humana, eles são muito preocupados em ensinar as pessoas a pensar. Não existe nada mais perigoso do que um homem que pensa. Não é? Ele é muito mais perigoso do que um homem armado. Um homem armado é um bruto. Um homem que pensa é uma bomba. Não é? E aqui formou-se uma geração de pensadores. Então, a acuidade crítica do portuense, historicamente, ela foi sempre muito considerada. Logo, a dificuldade de se alinhavar um projeto também se faz presente aí, porque você tem uma diversidade de opiniões, de conceitos, muito diversificada num pequeno grupo que se junta e se reúne para conversar sobre determinada temática. Você tem uma diversidade tão grande de posicionamentos, né, conceituais, filosóficos, teológicos, econômicos, etc., etc., que é preciso muita conversa para você chegar a um pequeno consenso. E quase sempre idealistas, né? Muito ferrenhos. Sempre. Aí você tem os idealistas, os práticos, os pragmáticos, você tem, enfim. Então, tem muita conversa por um pequeno consenso. Então dá mais trabalho, mas é melhor, é mais gostoso. Porque na essência está exatamente aí. A troca de conjecturas para se chegar à síntese, das antíteses às sínteses. E a partir de cada síntese, novas antíteses e novas sínteses. Então, este processo, que é uma dinâmica discursiva, ele faz parte do nosso jeito de ser quase natural aqui em Porto Nacional. Por isso, mais difícil. Mas esse mais difícil é elogio. O senhor, quando fala desse movimento do Porto Nacional, que é uma cidade de resistência, que falou do movimento que houve torturas, essa politização, essa capacidade intelectual do portuense, ela refletiu na guerrilha do Araguaia? Ela refletiu no movimento de resistência ao regime que se estabeleceu em 1964, né? Que era um regime de exceção, né? Ou seja, tiram-se todas as liberdades individuais, patronistas, as liberdades políticas, enfim, e o portuense resistiu a isso em todos os seus níveis. Né? Aí, movimentos como o Araguaia, tem lá portuense que participou dele, outros movimentos de resistência, sempre tem lá em São Paulo, movimento de resistência, lá em São Paulo tinha portuense participando. Né? Então se espalhou. Onde estava um portuense, havia sempre ali uma ideia, né? Que ele trazia consigo a partir da sua formação aqui na cidade, certamente. O portuense ele não é para brincadeira, né? Não, eu tinha essa curiosidade de entender por que o portuense ele tem essa característica, né, de ser comunicativo, de ser pensante, de ser, às vezes, revolucionário. E eu sempre achava que não, isso não veio daqui, isso não é nosso. E agora, quando a gente vai aprofundando a nossa história, a gente aprende que realmente isso está enraizado, né? Tá. E nós mantemos essas nossas instituições, sobretudo as instituições de nível superior, voltadas para as áreas humanas, que são altamente dinâmicas nesse processo aí, de repensar o mundo, de refazer as coisas. Elas existem aí, estão funcionando e estão formando mais gente. Até hoje. Isso é muito bom. Então, é isso. Foi muito agradável esse nosso bate-papo com o senhor.
Uma aula, na verdade. Foi uma aula, né? Contribuiu bastante para mim, acredito que para o meu parceiro também. Demais. Eu acredito que vai contribuir muito para os nossos espectadores, para quem vai estar nos assistindo, nos ouvindo. Okay. E eu queria pedir para o senhor finalizar fazendo uma reflexão sobre o momento em que estamos vivendo, um momento tão tenso, tão atribulado, do ponto de vista talvez filosófico ou espiritual, e deixar uma mensagem de esperança para quem estiver nos assistindo nesse momento. A humanidade inteira passa por um momento bastante singular. Não é? Não que esses momentos não tenham existido em outras épocas. Sim, claro, as grandes pestes que aconteceram no mundo, os grandes sofrimentos que a humanidade inteira passou por eles. Nós conhecemos quando estudamos história, etc. Mas a nossa geração não havia passado por isso ainda. Sobretudo aqui no Brasil, nós somos poupados e somos distanciados de grandes catástrofes humanas, não é? Por diversos motivos geológicos, sociológicos, econômicos, políticos, né? Geopolíticos, etc. A comunidade brasileira ela foi distanciada por esses elementos de grandes catástrofes humanas muito mais comuns na Europa, não é? No Oriente, nos Estados Unidos até, e tal. Então, para nós, isso é uma novidade, que nós não sabemos como lidar com isso, nem de forma prática, operacional, e principalmente não sabemos como lidar com isso nas nossas afetividades humanas. Como é que nós estamos, como é que está a nossa afetividade dentro de uma pandemia que nos pegou de cheio. Todas as famílias de Porto Nacional estão de luto nesse exato momento. Tem famílias quando não tem um seu bem próximo, já morto, tem um grande amigo da família, tem um vizinho que gosta. Então, todos nós temos motivos para estar de luto, né? E isso é uma novidade para nós, uma novidade extremamente marcante, radical e dolorida, né? Eu acredito que esta Semana Santa, que nós estamos começando agora, seja um momento privilegiado para que nós possamos refletir sobre isso. Até que ponto nós temos ainda forças para resistir? Até o ponto em que tivermos fé. Aí nós resistiremos. Até o ponto, enquanto a gente tiver esperança, a gente resiste. Enquanto a gente estiver na certeza de que caminhamos com Cristo, o Filho de Deus, a gente vai resistir. Sem Ele, nós vamos sucumbir, afogados em nossas lágrimas, afogados em nossas dores, afogados em nossos lamentos, porque não temos outra alternativa. Isso é uma postura pessoal de vida. Temos que aproveitar essa semana para refletir que nós não precisamos apenas de momentos de oração. Nós precisamos dar nossos passos orantes 24 horas por dia. Nós temos que dar testemunho de oração 24 horas por dia, sermos orantes, sempre, continuamente, porque é isso que vai nos tirar da fatalidade global. Então, nós vamos caminhar essa semana, vamos fazer as nossas orações, fazer as nossas preces, no nosso recolhimento. Não vamos ter grandes momentos em comum, é uma característica desse nosso tempo, né? Mas talvez seja uma vantagem. Vamos nos recolher a nós próprios. Cada um olhar também para dentro de si para fazer as suas reavaliações, para reestruturar-se como gente, como humano, como agente construtor do bem, como instrumento de um progresso humano. Então nós temos que nos reavaliar em todos esses aspectos da vida. E lá no fundo, nessas nossas, cada um fazendo suas próprias meditações silenciosas, buscando essa transformação interior, lá cada um vai encontrar em si, com certeza, quanto mais profundo e mais integral for essa busca, mais ele vai, com rapidez, encontrar aquela centelha do divino colocada lá no interior do coração de cada um, que é a presença do próprio Deus. Então, lá estará. E na medida em que a pessoa encontra, voltada para dentro de si, a presença do próprio Deus como centelha divina colocada no humano, a gente emerge como novo. E a gente lembra de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo mesmo, em todo o sofrimento de Calvário, né? A expressão dele é de que assim ele renova todas as coisas.
Mas só entende isso quem volta para dentro de si e tenta encontrar esse Cristo que renova todas as coisas no mais profundo do sofrimento humano. É o que nós estamos todos passando agora. Então nós vamos focar na ressurreição, mantendo a esperança de que Cristo ressuscitou. Aleluia. Muito bem, amém. Que bacana, né, cara? Que conversa bacana, que aula, que aula. Padre, muito obrigado pela sua participação com a gente. Prazerzaço aprender com você sobre tudo, sobre tudo. E fique convidado para próximas edições aí, tá com a gente também, discutindo sobre outros assuntos, falar um pouquinho mais sobre rádio, etc. A gente tem aí espaço aberto aqui para o senhor com a gente. Obrigado. O senhor tem conteúdo para muitos e muitos podcasts. Não. Vocês é que me estimulam. Obrigado, Yuri. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tá certo. Você encerra fazendo aí nas redes sociais, falando das redes sociais? É isso, pessoal. Então acompanhe a gente no Cerrado Dinâmico. Nosso arroba do Instagram é @Cerrado Dinâmico. Segue a gente lá. Siga o nosso canal no YouTube também. Os nossos vídeos, o nosso podcast em vídeo vai estar disponível no canal do YouTube. E também estaremos aí nas plataformas de música, né? No Spotify, no Anchor e no Pocket Casts, se eu não me engano. Estamos lá também. Em breve, Google Podcasts, Apple Podcasts, E outras enfim, plataforma. E agora também nós contamos com um canal de cortes do Cerrado, que são os cortes do Cerrado Dinâmico, que você pode ver os trechos da nossa conversa e ali assistir, e depois, quando você tiver mais tempo, assistir a edição completa, né? Tanto em vídeo quanto em áudio. É isso, muito obrigado e usem álcool em gel.